Direto da redação. O sonho americano para latino-americanos e hispânicos está virando pesadelo nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump começou a sua política de deportação de imigrantes que estão em situação ilegal no país. E brasileiros que vieram na primeira onda de deportados enfrentaram um verdadeiro calvário durante a viagem. Acorrentados, algemados, alguns denunciam espancamento e em uma aeronave que, segundo eles, apresentava até defeitos mecânicos e com paradas e com escalas que prolongaram o trajeto. Você vai conferir agora o que a diplomacia brasileira está fazendo para cobrar dos Estados Unidos explicações sobre esse episódio. E segundo as informações aqui passadas pelo governo, o Brasil vai pedir explicações sobre o tratamento degradante a esses deportados. É o que você confere agora na reportagem de Daniela Longuinho. O Ministério das Relações Exteriores vai encaminhar pedido de esclarecimentos ao governo norte-americano sobre o tratamento degradante dispensado aos brasileiros algemados nos pés e mãos em voo de repatriação do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, com destino a Belo Horizonte. Segundo o Itamaraty, o uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os Estados Unidos, que prevê tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados. Um dos 88 brasileiros deportados, Erionaldo Santana, relatou sobre os pedidos para a retirada das algemas quando chegaram ao território nacional. Fomos atracados lá, que é algemado. Na quarta-feira, meia-noite, chegamos no Brasil, continuamos com a algema. Falemos para eles, nós estávamos em território brasileiro, que em território brasileiro, que vocês tirassem a algema nossa, pois eles não queriam tirar. O depoimento de Erionaldo foi colhido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que estuda a criação de um posto de atendimento humanitário em Confins, como explicou nesse sábado a ministra Macaé Evaristo ao recepcionar o grupo. Se a gente tiver uma escalada desses voos aqui no aeroporto de Confins, nós vamos trabalhar para ter um posto de atendimento humanitário a todos esses brasileiros que, na verdade, estão retornando para casa. Para a ministra Macaé Evaristo, são muito graves as denúncias dos brasileiros que desembarcaram em Belo Horizonte. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Ficaram muito tempo dentro da aeronave, em outros países, esperando o desembarque. Em Manaus, eles relatam que foram mais de 4 horas, a aeronave fechada, o calor estava insuportável. E por isso que houve ali um desentendimento. O grupo pernoitou em Manaus e embarcou na tarde de sábado em um voo da Força Aérea Brasileira até a capital mineira, após a aeronave norte-americana apresentar pane no sistema de ar-condicionado. O Itamaraty informa que segue atento às mudanças nas políticas migratórias dos Estados Unidos, a fim de garantir proteção, segurança e dignidade aos brasileiros que residem naquele país. Ao longo da campanha presidencial, Donald Trump prometeu conter a imigração ilegal no país, cenário classificado por ele como emergência nacional. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Mas vamos colocar aqui algumas informações que eu acho que são pertinentes nesse período em que as paixões elas estão exacerbadas. A política de imigração e de deportação dos Estados Unidos ela não é uma invenção do governo Donald Trump. Ele apenas pegou agora, transformou isso numa bandeira e está levando a cabo assim, com um grande estardalhaço, porque isso atende o segmento lá, os eleitores dele. Mas eu já vi deportação no governo Obama. Eu retornei num voo dos Estados Unidos em 2008 e no voo em que eu estava tinha algumas pessoas deportadas pelo governo Barack Obama.
Então os Estados Unidos sempre arrochou mais ou sempre aliviou menos, de acordo com as suas necessidades de mercado interno, de mão de obra de trabalho ali, essa questão da imigração. Mas ela sempre existiu. Talvez o que esteja ocorrendo agora, por conta dessa questão da eleição e aposta do Donald Trump, a ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, ele está dando uma turbinada. Ok. E segundo, qualquer cidadão que esteja numa condição ilegal em qualquer país do mundo, ele estará sujeito à deportação. Mas o que precisa se discutir aqui é a forma, as condições em que essas deportações elas estão ocorrendo. Você meter pessoas dentro de um avião, enfiar um grupo de pessoas dentro de um avião, algemadas, acorrentadas nos pés e ainda agredida em voos, eu acho que não é razoável. Acho que aí a diplomacia brasileira, ela tem que entrar em campo e realmente cobrar explicações, porque aí eu acho que há um incidente diplomático. E tem que haver um tratamento recíproco. Existe a reciprocidade diplomática. Eu gostaria de saber qual foi o dia que o Brasil deportou, por exemplo, norte-americanos aqui em situação degradante, que saiu e fez a deportação, colocou dentro de um voo, colocou num avião e saiu nessas condições, algemado. Eu não acredito, não vejo, não lembro desse precedente, alguém saindo daqui algemado em voo sendo deportado. Eu não sei como foi com o Cesare Battisti, né, que foi, mas aí foi uma outra coisa. O Cesare Battisti era uma pessoa condenada, italiano, foi devolvido para a justiça italiana no governo Jair, já no governo do Jair Bolsonaro, justiça na época, deportou, ele era condenado na Itália, mas eu não me lembro de nenhum incidente semelhante ao que está acontecendo aqui nessa questão diplomática envolvendo o Brasil. E isso vai se acentuar, isso não vai parar por aqui, porque ele é bandeira, porque na verdade o Donald Trump com isso, ele atende, ele de certa forma dá respostas aos eleitores dele. É um tiro no pé? É um tiro no pé não, é um tiro na cabeça dos Estados Unidos. Porque por incrível que pareça, os Estados Unidos têm dependência dessa mão de obra. A economia dos Estados Unidos, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele para. Sem mexicanos, sem hispânicos, sem latino-americanos, aí sejam brasileiros, sem colombianos. Porque o trabalho, o ofício que essas pessoas executam dentro dos Estados Unidos, o norte-americano ele não executa, ele não chega perto. O norte-americano não é ajudante pedreiro, ele não é pedreiro, ele não é bombeiro hidráulico, ele não cuida de jardim, ele não trabalha em serviços domésticos, ele não é babá, não vai fazer isso. Esse tipo de tarefa, e por isso é caro, tá? Brasileiro que tem aqui muitas mordomias, que eu dizia que não é mordomia, quem trabalha tudo bem, merece ter, tem dinheiro para pagar, que pague. Brasileiro que é classe média alta aqui, que paga salário de empregado doméstica, que paga salário de trabalhadores, jardineiro, carpinteiro, nos Estados Unidos vai ter dificuldade de pagar, porque não tem dinheiro. Tem uma pessoa que saiu daqui, que eu não vou mencionar o nome, porque é uma pessoa pública, conhecidíssima. Ela um certo tempo, ela saiu para os Estados Unidos, foi morar lá com o esposo, está vivendo nos Estados Unidos, está vivendo na Flórida. E essa pessoa, ao sair daqui, ela saiu de uma condição, a figura de televisão, tá? Assim, passou uma passagem meteórica, né? Aquela passagem efêmera em televisão. E quando ela chega aos Estados Unidos, ela grava um vídeo reclamando do valor que é cobrado nos Estados Unidos, que ela considerava um absurdo, por pessoas que fazem, por diaristas. Ela achava um absurdo, mas o preço era aquele, e ela tinha que pagar, e ela tinha que fazer as coisas, tinha que fazer as tarefas domésticas, ou ainda é obrigada a fazer as tarefas domésticas. Aqui no Brasil ela conseguia pagar, lá não. Porque lá vai ter que contratar, vai ter que pagar o preço, e é diária. Então assim, tudo muda muito, né? O sonho americano, ele é muito bonito à distância, ele é muito bonito daqui, você olhando nos Estados Unidos. Mas quando você chega nos Estados Unidos para morar nos Estados Unidos, você encontra uma realidade assim muito diferente. Você tem dinheiro, você vive bem.
Se você tem dinheiro para pagar plano de saúde, pagar médico, você tem assistência. Se não tem, você morre na calçada. E o conceito América primeiro, ele que... E não é exclusividade de Donald Trump, mas de qualquer governo nos Estados Unidos, ele prevalece em todo e qualquer setor. A vida do norte-americano é mais importante do que a sua. Durante a pandemia da Covid-19, quando o mundo todo ainda não tinha vacina, as primeiras vacinas que saíram, que surgiram, alguns países eles compraram. Os estados brasileiros fizeram um consórcio, compraram as vacinas. O Nordeste fez um consórcio entre os estados e eles importaram vacina. O avião que trazia a vacina para os países, ele tinha que fazer uma escala nos Estados Unidos, parar nos Estados Unidos para abastecer. Só que os Estados Unidos também não tinham vacina ainda. Sabe o que aconteceu? Eles tomaram toda a carga do avião. Eles tomaram todas as vacinas do avião. Pertencia a eles a partir dali. Porque a vida do norte-americano era mais importante, era o conceito América primeiro. Isso não aconteceu só lá não, também na França, quando pousou o avião lá, tomaram as vacinas todas. O Nordeste depois teve que importar a vacina passando, dando um quebra de asa, passando pela África, para chegar ao Nordeste. Os estados do Nordeste, na época, Maranhão, acho que a Bahia, não sei se participou, mas Rio Grande do Norte, vários estados. Do Norte e Nordeste, não foi só do Nordeste. Porque esse é o conceito, a vida do norte-americano é mais importante. A recente entrevista do Donald Trump, daqui a pouco eu vou comentar isso, reflete bem o desprezo que os Estados Unidos têm em relação às outras nações. Eles acham que são nações subservientes. O Donald Trump, para conversar com a repórter brasileira, ele deixa, ele passa isso. Então aquilo ali é o sentimento norte-americano. Então você não sai daqui, você não vai para os Estados Unidos achando que você vai lá, vai gozar das prerrogativas de um norte-americano, não. Seja quem quer que seja, que você não vai, amigo. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, com o filho do Jair Bolsonaro, que é deputado, saíram daqui para a posse do Donald Trump. Nem entraram para a posse, não chegaram perto. Para eles, para Trump, eles não representam ninguém, não só eles, qualquer brasileiro. Foram participar do jantar, pagaram uma nota, um jantar daquele dele para participar do jantar de um presidente eleito nos Estados Unidos custa uma grana. Nós estamos falando em R$1 milhão, tem que pagar no cash lá, não sei se o preço é esse, mas é em torno disso. Então todos os grandes empresários do mundo que querem fazer negócios com o governo americano, querem estar próximos do Donald Trump nesse momento, pagam o preço. Grande negócio, coisa não é assim não. Mas ainda para se ter uma ideia do tratamento que é dispensado, o tratamento que é reservado aos deportados, você vai agora acompanhar aqui um relato do repórter da TV Brasil Pedro Moreira, que cobriu a chegada desses deportados e ouviu depoimentos deles ao pousar, o avião pousar em Belo Horizonte, depois de fazer uma escala no Panamá, em Manaus e chegar a Belo Horizonte. Aí em Belo Horizonte eu acho que chegaram até no avião da FAB. Vamos aqui acompanhar as informações do Pedro Moreira. Nós conversamos, inclusive, com um dos deportados que fez graves denúncias de que durante todo o trajeto ele não pôde se alimentar, não puderam também ir ao banheiro e foram agredidos durante toda essa viagem. Mais cedo, por volta das 16h45, um avião da FAB saiu de Brasília rumo a Manaus para trazer esses viajantes para Minas Gerais. A previsão é que eles cheguem por aqui por volta das 9 horas da noite. Daqui a pouquinho, a gente vai ouvir agora o relato, a denúncia desse viajante que foi agredido e também teve os seus direitos cerceados. Sábado, 25 de janeiro de 2025, aqui estamos em Manaus, no aeroporto internacional, e esse é o avião que vai nos levar até Confins. Chegamos do Texas, né? Do Texas para Louisiana, e de Louisiana pegamos um avião na quinta-feira, onde ocorreu várias situações desagradáveis, porque eu não sei se o avião era de procedência do governo americano, mas sei que o governo era responsável. Parece que é uma empresa terceirizada que nos maltratou muito, nos deixando sem o básico. Várias horas sem ir no banheiro,
Também tivemos problema teve uma conexão, eu não sei se a palavra é conexão, a gente parou no Panamá e no Panamá teve problemas mecânicos do avião. E pelo fato de ter esses problemas mecânicos, a gente ficou preso dentro do avião. Não deixaram a gente sair do avião e desligar o ar-condicionado e sempre acorrentado nas mãos, a cintura e nos pés. E depois de 2 horas, se eu não me engano, conseguimos levantar voo com muitos problemas mecânicos e chegamos em Manaus. E ao chegar em Manaus, não tiraram a corrente dos nossos pés já em solo brasileiro. Eu não sei se a lei permite isso, não sei como funciona. Eu sei que ao pedir, a gente começou a pedir, eles não aceitaram, falaram que ia tirar as correntes só em Belo Horizonte, em Confins, e começaram a agredir. As agressões verdadeiras físicas começaram quando a gente já estava mais de 1h30 dentro do avião, começando a ficar asfixiado, e eles não deixavam a gente sair nem nada. Aí foi quando a gente tentou sair por questão de sobrevivência, só que a gente estava acorrentado. Quando a gente foi para cima para sair, eles rebentaram a gente. Tem gente aqui que está muito machucado mesmo. O Orni Costa, presidente da Associação de Moradores do Bairro Maria Turri, extensão Serra Mar, ele comenta aqui por meio de um WhatsApp, aqui uma mensagem enviada, ele diz o seguinte, o que ele destaca aqui, ó. Bom dia, Roberto e a toda a equipe do Fio Digital. Roberto, ouvindo esses relatos e imagem desses brasileiros repatriados dos Estados Unidos para o Brasil, eu mostro a minha indignação a brasileiros que continuam a render homenagem a esse país que não demonstra nenhum respeito aos outros países do mundo. Nós temos diversos brasileiros e super respeitados em nosso Brasil. E tivemos diversos parlamentares que foram assistir à posse de Donald Trump, que ficaram de fora, mas foram para a América com dinheiro público. Alguns pagaram depois, o Costa, só aqui, e aqui, fechando aqui o que o Costa escreveu aqui, o Orni Costa, que é presidente da Associação de Moradores do Bairro Maria Turri, extensão Serra Mar, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. O Costa só tem um detalhe aqui. Eles não chegaram perto, não foram uma posse, mas eles pagaram para participar do jantar, para fazer uma selfie ali no jantar, dizer que estavam com Donald Trump. Então muita gente pagou o preço. E não foi um preço baratinho, não. Então, sinceramente, o Nelson Rodrigues definiu isso muito bem ao comentar, porque o Nelson Rodrigues, que era autor, entre outros, dramaturgo, entre outros grandes textos, Engraçadinha, Vestido de Noiva, e ele era um grande cronista esportivo, torcedor fanático do Fluminense. Ele definia muito bem esse espírito subserviente de alguns brasileiros. Ele definia como complexo de vira-latas. Dizia que a seleção brasileira era uma seleção com toda capacidade de vencer uma Copa do Mundo, com grandes talentos, mas diante de qualquer nação estrangeira, ela se apequenava, porque tinha o complexo de vira-latas, achava que era uma coisa menor, que era um país inferiorizado diante de nações europeias e de outras nações. Então a classe política brasileira, diante dessa coisa de Donald Trump, Costa, também alguns têm esse complexo de vira-lata que foi traçado, muito bem definido por Nelson Rodrigues. Agora, o governo brasileiro, é o que se espera que a diplomacia brasileira não tenha esse complexo, não. É que vá para cima, é que tenha altivez, é que chegue e cobre explicações ao governo norte-americano. Isso aí é o que espera da diplomacia. A ministra dos Direitos Humanos, que é a Macaé Evaristo, ela recebeu esses brasileiros deportados dos Estados Unidos no aeroporto de Belo Horizonte. Está no ponto aí a reportagem? Vamos à reportagem, você confere com a Daniela Longuinho. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, recepcionou os 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, às 9 da noite desse sábado.
A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira foi mobilizada a pedido do presidente Lula após o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tomar conhecimento da tentativa de autoridades dos Estados Unidos de manter os cidadãos brasileiros algemados durante o voo de deportação. O grupo estava a bordo de uma aeronave norte-americana que pousou em Manaus na noite da última sexta-feira devido a problemas técnicos. Em comunicado, Lewandowski afirmou que a dignidade humana é um princípio da Constituição Federal e um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O texto destacou ainda que a decisão de retirada das algemas dos imigrantes em solo brasileiro diz respeito também à soberania nacional. Na recepção aos deportados, a ministra Macaé Evaristo expressou preocupação especial com a situação das crianças durante o voo e falou em violação dos direitos humanos. O nosso posicionamento é que os países eles podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém. E especialmente eu tenho um olhar para as crianças, então queria também pedir que as famílias com crianças elas tenham prioridade aqui nesse desembarque. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu na noite desse sábado em Manaus com o delegado Sávio Pison, superintendente interino da Polícia Federal no Amazonas, e com o major brigadeiro Ramiro Pinheiro, comandante do 7º Comando Aéreo Regional. A reunião vai subsidiar um pedido de explicações ao governo norte-americano sobre o tratamento degradante dispensado aos passageiros no voo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.